hoje a gente inicia, vai estar aí também o tema da nossa mensagem de hoje, a nossa série de mensagens, o povo do livro. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 21. Como você está vendo, o povo do livro, o início. Isso tem uma frase aí, se puder colocar de novo aí na tela, cheia, a frase importantíssima que vai ser no decorrer da nossa série de mensagens, que diz aí para você algo muito legal. Se você olhar aí, você vai ver o que está dizendo no... Bota aí, galera. Bota aí, Giovanni, para a galera ver o nosso tema de novo. Olha aí. Como jovens podem transformar realidades através do poder de Deus. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 21. Vamos ler. Atos capítulo 4, versículo 21, na minha Bíblia diz o seguinte: os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas, por fim, o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Eu gostaria de ir até o 22. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Eu resolvi ler só esses dois versículos com você, porque eu quero te motivar em você ver todo o capítulo de Atos 4. E nós vamos dar início à nossa série de mensagens nele, mas também o finalzinho do capítulo 3. Por quê? Eu gostaria só de pintar o cenário aqui para você de Atos 4, o que está acontecendo. Aqui, o porquê que os membros do conselho fizeram ameaças aos discípulos de Cristo, justamente porque Pedro foi usado no capítulo 3, para curar, pelo poder de Deus, um coxo de nascença. Todo o povo, nessa hora que vê o coxo sendo curado, pelo poder de Deus, através da vida de Pedro, o povo fica completamente perplexo, e Pedro vê uma grande oportunidade. A oportunidade que Pedro vê, sabe qual é? Anunciar as boas novas. Se depois você começa a ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Atos, você vê a motivação de Pedro depois deste acontecimento, um milagre, e na frente de todo mundo, e a palavra diz que o povo ficou perplexo. E aí, você vê que Pedro viu uma excelente oportunidade para pregar o evangelho. A minha pergunta para você, iniciando a nossa série de mensagens, é a seguinte: você vê oportunidades no seu dia a dia para pregar o evangelho? Pedro estava diante de uma situação aonde ele viu propícia para falar das boas novas. E o resultado disso foi que algumas pessoas não gostaram. A gente acabou de ler em Atos 4, versículo 21. Tanto é que os membros do conselho fizeram ameaças, mas por fim o soltaram, porque eles foram presos. E aí, veja bem, vem comigo, olha. Em Atos 4, 1 a 3, diz o seguinte: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Pedro e João não roubaram. Pedro e João não cometeram nenhum crime. Eles foram presos por uma resposta que o próprio texto já nos diz. Eles foram presos porque eles estavam perturbando aos olhos dos sacerdotes, do capitão da guarda e por alguns saduceus, porque eles estavam ensinando o povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. O motivo que Pedro e João estavam indo para a prisão era esse que nós acabamos de ler juntos. E aí, uma coisa que a gente entende sobre isso é:
na pregação, de você dizer sobre as boas novas, na sua vida, de você viver uma vida com Deus, eu quero dizer para você, você vai ter oposição. Eu posso dizer para você que às vezes não vai ser muito fácil. As pessoas vão muito mais apontar o dedo para você, do porquê que você está fazendo, do que estender as mãos ou dizer, parabéns pelas suas atitudes. Pedro e João estavam apresentando algo diferente para o povo, algo que iria mudar o coração do povo, algo que iria transformar a vida por completo e para sempre de todas essas pessoas que estavam ouvindo eles. E aí, você vê que é muito interessante que a realidade do povo já estava mudando desde a história em Atos 3. E aí você observa o seguinte, que desde Atos 3, quando Deus usa a vida de Pedro para curar um homem doente, ali já começou uma grande colheita. Mas tem gente que vai querer fazer você parar. Tinham pessoas aqui que estavam querendo fazer Pedro e João parar. O povo do livro, o povo das boas novas, aqueles que estavam apresentando algo diferente para o povo, para transformar a vida deles, estavam tendo oposição. Não sei se você já parou para pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, o quanto que a igreja, não estou dizendo só a PIB Marília, a igreja com I maiúsculo, aquela que adora ao Senhor Jesus Cristo, e unicamente Ele, tem passado por críticas. Você já começou a observar o que nós estamos vivendo? Você já parou para pensar de que caso uma quarentena ela termine, a gente pode voltar por último, e tudo bem, a gente vai voltar. Mas veja, o inimigo tem usado de algumas coisas para realmente fazer com que o povo de Deus venha dispersar. Mas eu quero dizer para você que não há mais isso acontecer no nosso meio em nome de Jesus. A oposição sempre vai ter, mas os nossos joelhos em oração e intercessão são muito mais fortes. A oração e a busca. Mas aqui, Pedro e João não estavam orando, eles estavam em atitude, pregando as boas novas. E aí, olha só como que é interessante. Muitas palavras podem inspirar, muitas palavras podem encorajar pessoas, muitas palavras podem virar de inspiração para as pessoas, mas a única palavra que transforma a vida de alguém é a palavra de Deus, são as boas novas, é aquilo que o Evangelho está dizendo, é aquilo que a Bíblia diz. Por isso que nós somos o povo de um livro, e esse livro transforma qualquer realidade. Nós, como jovens, a primeira coisa que nós precisamos entender, como que Pedro teve essa ousadia de pregar em meio a uma oposição? Como que Pedro e João tiveram uma atitude em meio a uma perseguição? Eles foram presos. Aonde eles tiram essa ousadia, essa coragem? O livro estava dentro deles, o Espírito Santo estava dentro deles. O Espírito Santo estava gerando algo dentro deles, e esse mesmo Espírito está dentro de você. Por isso que não há possibilidade, e você não pode se sentir a mesma pessoa, quando você está de braços cruzados, aonde a igreja mais precisava aparecer em meio às trevas. É agora. Não é só em tempo de bonança, mas é agora. Nós, como jovens, precisamos mudar a realidade. A imersão no secreto, ela não vem por acaso começando na segunda-feira. Até mesmo quando você estiver lá na live sobre os avivamentos. A maioria dos avivamentos começaram com jovens. Existia força. Existia algo diferente. Deus nos escolheu porque nós somos fortes. Veja, sabe qual foi o resultado sobre a vida de Pedro e João, de tudo o que aconteceu com eles? Não foi a prisão. Sabe qual foi o resultado disso? 5.000 pessoas. Em Atos 4, versículo 4, diz o seguinte: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 pessoas. Isso é muito forte. Isso precisa demonstrar algo para você,
que você nunca imaginou. Porque a hora que você vê o texto, olha só, em Atos 4, versículo 3, diz o seguinte: eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Mas olha o versículo 4: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens, mesmo eles presos. Pedro já tinha pregado, João também, as atitudes deles, o milagre que Deus fez através da vida deles, curando o coxo. Essas pessoas já estavam impactadas. Eu quero dizer algo para você: mesmo que as pessoas venham te prender, mesmo que as pessoas podem querer te parar, independente disso, quando você foca naquilo que é eterno, quando você foca naquilo que é projeto de Deus para a sua vida, quando você busca primeiro as coisas do reino dos céus, quando você quer buscar aquilo que a palavra está dizendo, e as outras coisas vão começar a ser acrescentadas sobre a sua vida, quando você começa a entender isso, não importa o que venha a acontecer, os seus frutos vão ser nítidos. Os frutos desses caras foram nítidos. 5.000 pessoas, mesmo presos. E você está livre. Você tem liberdade. Você tem a liberdade de ir e vir, mesmo em quarentena, mesmo no meio da crise. Você não está preso, você está na sua casa. Você está no aconchego da sua casa. Esses caras estavam presos e eles salvaram 5.000 pessoas, ouviram sobre as boas novas. Nós já estamos, só pode dizer, já no mês 6. Maio já acabou. Quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Será que daria 5.000? Esses caras estavam presos. Tenho que repetir isso para você. Isso precisa mexer com você. É uma realidade que precisa mexer com você. Eles estavam presos e com isso 5.000 pessoas, enquanto eles estavam livres, ouviram do Evangelho, ouviram sobre o livro precioso, ouviram sobre as boas novas. E essas pessoas ouviram a mensagem e elas creram, elas acreditaram. E você pode ter certeza absoluta, mudaram de vida. A mudança de realidade não está a fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ide e pregai o Evangelho. Eu estou convencido que neste tempo, para até o fim, e quando Jesus voltar, ou se não, enquanto eles nos chamar para a eternidade, nós temos uma coisa para fazer: grande comissão. Ide e pregai o Evangelho. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós fomos feitos para restaurar vidas, para pregar sobre as boas novas, para falar sobre o amor de Deus. Galera, veja bem, o que nós estamos fazendo com o maior presente imerecido que nós temos hoje, que é vida eterna? O que você tem feito com a palavra de Deus? A nossa geração, ela precisa ser a geração do livro. A geração que, quando pega a palavra para ler em seu devocional, precisa ler, não querendo sempre uma revelação, mas leia com seus olhos abertos. Aquilo que a Bíblia diz é o que ela diz e ponto final. É isso que nós precisamos entender e colocar em prática na nossa vida. Chega de interpretações para que venha ser motivo para nós continuarmos com nossos pecados de estimação. Não há possibilidade de nós vivermos algo muito profundo, deep, profundo em Deus, se nós usarmos a palavra como desculpa para nós continuarmos com a nossa vida de mornidão espiritual, sem fogo do Espírito Santo, sem paixão por vidas, sem amar o próximo como a nós mesmos, e assim por diante. O que nós estamos fazendo? O povo do livro, mesmo em meio à prisão, pregou. Mesmo em meio à dificuldade, pregou. O que nós estamos fazendo? O que é mais importante para nós nesta noite? De uma vez por todas, o fogo da chama do Espírito Santo precisa queimar
ou continuar queimando. Você que tem buscado a Deus, às vezes parece ter uma neblina, parece ter uma cortina, parece que você, do que está andando e vendo as coisas acontecendo, parece que você está numa esteira, está andando, está cansando, está se movimentando e parece que você não está saindo do lugar. Não é algo de Deus para a sua vida. Continue firme, continue com o seu foco, continue na sua busca, vai para o seu lugar secreto, faça um altar de adoração dentro do seu quarto, um altar de adoração dentro da sua casa, dentro do seu carro, no seu trabalho, na faculdade, quando você voltar com suas aulas presenciais, seja no online, da forma que for, você pode ser a pessoa que vai mudar a realidade de muitas outras pessoas. E assim, em uma pregação sua, 5.000 podem ser transformadas. Por que não? Tudo bem que hoje nós estamos numa era digital e eu quero dizer para você que mesmo com o digital, mesmo com o online, eu tenho consciência de que nós não seremos mais o mesmo depois de tudo isso que nós estamos vivendo na questão online. Eu sei o quanto que nós vamos precisar ter foco no digital, fazer coisas novas, as lives e assim por diante, mas nada, ouça que eu vou te falar, nada substitui o relacionamento pessoal. Vida na vida, você andar do lado. A Bíblia diz, quando você anda com outra pessoa do seu lado, se uma cai, a outra consegue levantar. Se a Bíblia está dizendo isso, é importante relacionamento. Você vai precisar sair da sua casinha, queridão. Você vai precisar sair do seu casulo, minha irmã. Não tem como você continuar aí dentro. Você precisa viver, você precisa derrubar muros que estão te atrapalhando de você mudar a realidade de outras pessoas. Às vezes você pode falar assim para mim, Tiger, beleza, é o que eu mais quero, mas eu preciso mudar a minha realidade primeiro. Você não crê que Deus pode fazer algo muito peculiar e particular sobre a sua vida em um dia? Você não crê nisso? Coloque o seu joelho no chão. Rasga o seu coração diante de Deus. Você já está no melhor lugar. Você já está fazendo o que é melhor para você, ouvindo essa palavra. Deus ama a sua vida. Ele vai transformar você de glória em glória. E outra coisa, Ele já formou você no ventre da sua mãe. Você já nasceu, tem um propósito lindo sobre a sua vida, e você vai jogar isso no lixo, porque uma pessoa disse ao contrário sobre a sua vida, que as pessoas disseram o contrário sobre você, que te criticaram, que as pessoas falaram que os seus sonhos não iam virar realidade. Para com isso, joga tudo isso no mar do esquecimento e foca naquilo que Deus quer para a sua vida. O que Deus mais quer é que você venha pensar nas coisas do alto, que você venha falar aquilo que a palavra diz, que você venha gerar algo que está no coração de Deus. E a primeira coisa que está no coração de Deus são vidas, são almas. Você precisa entender isso de uma vez por todas. O que eu mais quero, no fundo do meu coração, a minha oração desta semana foi multiplicação de células em meio à crise. É o avanço da igreja. Como está a sua célula? Você precisa evangelizar. A questão não é um dever de um jugo pesado. Não, eu preciso, eu devo. O evangelho não é um dever. Precisa haver um relacionamento com o Espírito Santo, para que possamos viver, ser o povo do livro das boas novas. Imagina para esses caras, imagina para João, imagina para Pedro, imagina para Paulo, imagina para Timóteo, imagina para Estevão. Não foi um peso para eles, não foi um peso ser preso. De uma vez por todas, que haja coragem no seu coração, abre a sua boca e fala da palavra de Deus. Nós fomos chamados para mudar a realidade, e nós vamos fazer isso não pelo poder do nosso braço, não pela nossa sabedoria humana, nós vamos fazer isso através do poder do Espírito Santo. É Jesus em nós, é onde nós estivermos, vamos fazer com que a cultura do céu venha habitar sobre a terra. Há algo muito especial de Deus, que Deus quer fazer na nossa cidade, na tua cidade, se você não é aqui de Marília, no nosso estado, na nossa nação. Nós podemos e vamos viver isso. Nós pregamos esses dias, ou melhor, sábado passado, para que venhamos a ser a resposta da nossa oração. E a sua oração hoje é: Deus, eu sou junto com a minha igreja
junto com o ministério onde o Senhor me colocou, aonde eu tenho sido capacitado, encorajado, exortado, lapidado pelo Senhor, eu e nós somos o povo do teu livro, e eu vou mudar realidades. E veja, você precisa demonstrar o amor de Cristo, demonstre compaixão, demonstre alegria, demonstre Jesus para a vida das pessoas. Nós já sabemos o fim, e o fim já está escrito no livro. Os campos estão prontos para a grande colheita. Mas você pode me dizer, que foco é esse? Que visão de vida é essa? Estamos em crise, passando por problemas. Eu preciso ter responsabilidade com a minha vida. Tem coisas que vêm primeiro que isso. Então, deixa eu te responder com esse versículo aqui, ó. Continuando em Atos, agora lá no versículo 23 do capítulo 4. Nós vamos ler até o 31. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram, presta bem atenção nisso, galera. Voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Eles contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu. Nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede, olha isso, concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome, o teu santo nome, servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Depois que Pedro e João saiam da cadeia, eles vão atrás e estão de encontro com a igreja. Eles relatam o que ouviram na cadeia, e eles oram. E o único pedido que eles fizeram foi o seguinte: Deus, concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Deus, nos livra das prisões. Deus, nos livra das dificuldades. Deus, nos livra de problemas. Eles falaram isso? Não. Deus, nos dê coragem. Nós queremos continuar a falar da tua palavra. O que ele está dizendo aqui para nós é: nós somos o povo do livro, e nós vamos falar das suas boas novas, com prisão ou sem prisão, com perigo de morte ou sem perigo de morte, passando por uma crise ou sem crise. Deus, nos dê coragem. O que nós precisamos como povo do livro é coragem para anunciar a palavra. Eles não pediram nada, eles não pediram uma casa nova, eles não pediram um sossego, eles não pediram uma proteção de Deus, eles vão pedir coragem. O que você tem pedido para Deus todos os dias? Deus, me dá. Deus, eu preciso, eu quero, eu. O que você tem falado? Isso é muito forte para nós. E aí, veja bem, o que eles mais queriam era que Deus estendesse a mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. E é óbvio, uma oração sincera dessa, o céu se abriu, e o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Minha pergunta é: cadê esse povo em nossa geração? Somos o povo que desistirá no meio do caminho? Pensaremos apenas em nosso prazer e liberdade? Ou vamos dar a nossa vida pela causa de Cristo? Nos momentos mais difíceis que a humanidade passou, o desejo de Deus, e Deus levantou, e é isso que Ele espera, é que seus filhos se levantem como atalaias e façam a diferença. Cadê o povo do livro? Cadê os jovens cheios do Espírito Santo que vão escolher o ID e não ficarão parados diante das circunstâncias? Pelo poder do Espírito Santo, realizando sinais e maravilhas, poderemos transformar realidades. Nós vamos poder transformar vidas. Nós vamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Mas a questão é: essa é a sua realidade e essa é a sua identidade. Você é o portador da mensagem. De uma vez por todas, se levante. Você pecou, se arrependa. Não há remorso, mas é arrependimento, é mudança de direção, é mudança de rota, para nunca mais voltar. Mudança. Chegou a hora de você demonstrar algo que você nunca demonstrou. Eu não estou dizendo com essa palavra que Deus não vai realizar os desejos que está dentro do seu coração. Glória a Deus que você quer e sonha com uma casa, com um carro, promoção no trabalho, acabar a sua faculdade e fazer várias outras, viajar para fora do país. Em nome de Jesus, você vai ter todas essas experiências, bens materiais. Você vai ser muito abençoado e muito próspero, com o seu coração generoso. Não estou dizendo contra isso, mas não é a primeira coisa, não é a primícia, não deve ser o desejo do nosso coração primeiro. Esses caras viveram algo muito sério: prisão. Viveram algo muito sério: perseguição. Viveram algo muito sério, e aí nós estamos vivendo isso: oposição. A oração deles não foi de livramento, não foi de ajuda. Deus, nos dê coragem. Nós somos o povo do livro. Como eu disse, não há nada em nós. É graça, é favor imerecido. Nós somos pó. Não existe criatividade em nós. Não existe sabedoria, não existe know-how, não existe insights, não existem ideias maravilhosas. Não existe o culto com luzes. Isso aqui é maravilhoso, glória a Deus pela técnica. Nada se compara ao mover do Espírito Santo sobre nós. Você é a pessoa do livro. Nós somos o povo do livro. E esse livro, ele precisa ser demonstrado para todas as pessoas, e começa dentro da tua casa. Começa dentro de você. Deixa o livro transformar você, deixa o livro mostrar para você, deixa o livro te exortar, deixa o livro te curar, deixa o livro trazer alegria onde há tristeza, deixa o livro te dar respostas aonde há dúvidas, deixa o livro transformar você de uma vez por todas. Quebra as barreiras de uma vez por todas, quebra esses muros de uma vez por todas, deixa o Espírito Santo fluir. Esse é o momento. E nós, como jovens, Deus nos escolheu porque nós somos fortes. Podemos viver algo extraordinário. Esse é o momento. Essa é a hora. Não espera a quarentena acabar. Não espera as coisas melhorarem. Não tem a ótica do mundo. Nós não andamos por vista, mas por uma visão clara de fé e enxergando aquilo que Deus tem. Com esta canção que a nossa equipe do louvor vai ministrar, o que o Espírito Santo mostrou para você hoje? Há um posicionamento como nunca antes. Você tem um chamado evangelístico. Você parou de evangelizar. Deus vai te dar ideias esta semana de como que você vai começar a encontrar pessoas, seja no meio digital, no pessoal, não importa. Deus é poderoso para fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer,
como Ele quiser, não importa, mas você precisa falar, você precisa compartilhar, você precisa digitar, você precisa se relacionar. As coisas estão acontecendo, o mundo não parou, o Evangelho ele continua, o diabo ele não está em quarentena, o inimigo não vai tirar férias. A questão é, ande de joelhos e veja milagres, sinais e maravilhas acontecendo através da tua vida. Às vezes a sua língua, os seus lábios de adoração estão secos. Faz tempo que você já não tem mais um tempo de adoração a Deus no seu falar em línguas, de você ministrar em seu espírito, deixar o Espírito Santo ministrar em você. Deixa de novo o Espírito falar em você. Deixa o Espírito Santo encher você com fogo. Não existe lugar mais importante que o Espírito quer queimar, que não é o seu quarto, é o seu lugar secreto. Eu já quero te motivar. Faça um compromisso com Deus. A partir desta segunda-feira, a imersão no secreto vai te pegar como nunca antes. Você vai ser abraçado pelo Espírito Santo nesses dias. Você vai querer ler mais a palavra. Você vai ter o foco de que você é a pessoa do livro, e nós como igreja, como ministério, somos o povo do livro, e você precisa crer nisso. Feche seus olhos onde você estiver, e deixa o Espírito Santo falar com você com esta canção, e depois eu quero orar junto com você.